Media Market Podcast começando mais um super episódio. Eu sou Luísa Teleste e por aqui você já sabe. A gente troca uma ideia sobre os impactos das transformações da mídia nas estratégias de marketing. Hoje, a nossa seara vai ser um pouco diferente, o nosso papo vai mudar um pouco a linha editorial, mas a gente recebe um convidado super especial, o CEO da LS Holding, fundador do Empreende Brasil, nosso parceiro, Lucas, estava comentando aqui nos bastidores que a gente teve no Empreende no ano passado. Entrevistamos muitos profissionais incríveis por lá, esses episódios estão todos disponíveis já no nosso site. Seja muito bem-vindo ao Media Market Podcast. Obrigado, Lu, é um prazer estar com vocês e tenho certeza que vai ser um papo muito enriquecedor aí pra gente trazer muita troca. É verdade, sempre que a gente fala sobre empreendedorismo aqui na Grande Floripa, eu, Bertolini, a galera aqui da equipe da Grande Floripa mesmo sempre lembra do teu nome, assim, muito em função da tua trajetória, que é belíssima, e a gente sempre lembra de você justamente por isso. Mas como a nossa audiência é catarinense, majoritariamente, a gente é escutado aí com muita alegria por todo o estado, queria que tu compartilhasse com a gente um pouco dessa jornada, para que quem está nos ouvindo conhecesse essa história que é tão inspiradora. Perfeito, Lu. Prazer estar em contato com todos vocês aí. Bom, eu resumo a minha história de vida aí, que ela é um pouco diferente do script que se imaginava, né? Então, eu nasci em Lages, né, na Serra Catarinense, vim para cá, para Floripa com 4 anos. Estudei minha vida inteira em colégio público, então tinha uma estrutura familiar aí, classe média, enfim. E aí, no final da minha adolescência, acabou que minha mãe faleceu de câncer e logo depois meu pai se suicidou. E aí, nessa história de vida, eu tive no empreendedorismo uma forma de seguir em frente, né? Então, a partir daí, eu já tinha uma paixão grande pelo mercado de eventos, né? Vindo de começar a trabalhar com eventos já com 16 anos. E nesse meio tempo eu abri meu primeiro negócio já com 18 anos. Então, já vinculado a isso, né? Na época era um portal de entretenimento, onde a gente divulgava a agenda de eventos da Grande Florianópolis, Balneário, Itajaí, onde se chamava o que tem hoje.com.br, que o objetivo era divulgar o que tinha de evento nessa região, que era uma forma de eu ter entrada nesse mercado, né? De começar a ter contatos, enfim. E aí, com o passar do tempo, assim, a gente... eu fui ganhando mais experiência de mercado, enfim, a Lush foi crescendo, que hoje nós somos um grupo empresarial, então a holding, a gente tem 2 grupos, né? Então o grupo da Lush, que é a agência de eventos corporativos, organizamos eventos hoje no Brasil inteiro, e temos 2 casas, né? A Lush Garden, que vai abrir em breve aí para espaços de eventos de casamento, na beira do mar, aqui no Bom Abrigo, em Floripa. E a Lush House também, que é uma casa para eventos mais intimistas, né? E a gente tem um grupo do Empreende Brasil, que é o Empreende Brasil Conference, né? Que é a imersão que a gente já faz há 10 anos. E do Empreende Brasil Conference nasceu o Empreende Brasil Club e outras iniciativas aí do Empreende Brasil como um todo. E aí, nesse meio tempo, né? Lá, voltando para minha história, já tinha esse foco no mercado de eventos. E esse combustível, né? Da dificuldade, do desafio, eu digo que muita gente... não quer começar do zero. Na época eu tive que começar do menos zero, né? Porque apesar de todo o peso, né, que tem a perda, né, de pessoas tão próximas, também o fato de ter tido muita dívida antiga, né, do meu pai, enfim, que ficou. Então foi do menos zero. De que forma que resolve isso? E isso foi me dando aí resiliência, né? Porque ou era resolver ou não tinha outra opção. Não tinha outra opção, né? Exato. E até isso originou o meu primeiro livro, na época que eu fiz com 26 anos, 2016, que tinha tudo para dar errado, né? E aí hoje eu tenho de fato o empreendedorismo como um propósito de vida, né? Uma forma de transformação, de impacto social e de fazer com que as pessoas sejam protagonistas das suas vidas, né? E não vítima dos seus problemas, né? Então... é muito sobre o que a gente faz com o que a vida fez da gente, muito mais a nossa resposta com as coisas que a gente não consegue dominar. Controlar, né? Exato. Claro. Então, a história, em resumo, aí foi baseada nisso e, obviamente, depois, ano a ano, crescendo, aprendendo, diversos desafios, né, que todo empreendedor passa, mas quando não dar certo não é uma alternativa, então a única opção cara, de que forma que a gente faz isso dar certo? Então... essa adaptabilidade que a gente foi crescendo os nossos negócios aí no decorrer dos anos. E esse modelo mental que tu tens, eu acho que é, assim, imprescindível para qualquer negócio, assim, sabe? Pra vida, na verdade, né, Lu? Acho que... De fato.
eu falo que o empreendedor não é só abrir o CNPJ, né? É o empreendedor da vida. Então, seja você um servidor público, seja você um colaborador que empreende dentro de uma empresa, né? Sendo um líder de área ou sendo um especialista, o empreendedor é que tem comportamentos acima da média, que faz o além e que isso, por consequência, vai trazer resultados para ele, né? De crescimento pessoal, profissional. Então, acho que essa questão do comportamento empreendedor fala muito sobre protagonismo mesmo, né? De ter entender que não é destino, são escolhas, e quais são as escolhas que a gente está fazendo todos os dias para construir a nossa história, né? E achei interessante uma dica indireta que tu deu ali quando tu falava sobre a construção do site, que era, eu tinha interesse em entrar no segmento de eventos, mas eu não tinha contatos. Quem trabalha com isso sabe que é uma área de muito relacionamento. Então eu criei um site onde eu podia começar a construir essa base. Achei essa estratégia sensacional. Exatamente, Lu. É legal porque assim, muita gente não sabe, às vezes, poxa, não tem onde começar, não tem contato, não tem isso. A grande questão é, se você sabe onde chegar, cria uma ponte para isso, né? Então, não era o que eu queria, o fim não era o site era só uma forma de chegar naquilo que eu queria, que era ter os contatos, começar a ter relacionamento de fato com o mercado de eventos. Então, a dica para quem quer empreender é buscar formas de crescer gradativamente para chegar onde quer, né? Não necessariamente a gente já vai começar, de fato, realizando exatamente o que a gente quer, né? Seja por questões de investimento, seja por questões de relacionamento, de expertise. Mas é importante a gente entender que é uma etapa do processo. E a etapa do processo tem também para criar estratégia, uma forma de chegar lá, né? Então... Com certeza. E claro, essa história que tu traz aqui pra gente é a versão resumida, agora muito tempo já passou. E também você conta... o lado bom, digamos assim, Sim. né, dessa trajetória. Com certeza foi uma história repleta de outros baixos em que tu teve que ser resiliente, permanecer acreditando no teu sonho e naquilo que tu sabia que ia conseguir conquistar para chegar lá. Sim, total. Eu digo que a gente tem duas formas de aprender na vida, né? Uma errando e aprendendo, e outra forma que é a mais inteligente, mas nem sempre as pessoas dão tanta atenção para isso, que é aprender com o erro dos outros, né? Eu tive vários erros que eu consegui entender e errar e aprender com o erro dos outros, mas com certeza tive vários erros que eu tive que bater a cara, tomar prejuízo, e realmente ter muita resiliência para seguir, né? Então, desde prejuízos em eventos que a gente já teve lá no começo, desde desafios em relação ao próprio governo, à própria pandemia, né? Foi super delicado, né? Foi o mercado que mais foi atingido, né? Em todos os segmentos mundiais, o segmento de eventos foi o mais atingido de todos os segmentos, né? Então, foi o primeiro a parar e o último a voltar. Então, claro que a gente já tinha uma estrutura maior, mas por outro lado tem um custo muito maior, né? Então, o desafio teve. Então, uma coisa que eu aprendi, Lu, sobre crises e desafios é que elas são cíclicas e elas sempre vão ter. Então... O fato da gente, às vezes, ficar, não tô vendendo por causa de crise. Se a gente for pegar a história do Brasil, a gente sempre teve crise, né? Quando não é eleição federal, é eleição municipal, que daí interfere nisso, que daí tem um escândalo, que daí tem uma pandemia, que aí tem crise de determinado setor, aí tem greve disso. Todo ano tem. O muito mais é a gente estar preparado, né, da melhor forma possível, mas já sabendo que isso faz parte do jogo, né? Eu penso exatamente como você, assim. E é conversando com as pessoas que eu vejo que nem todo mundo se posiciona dessa forma, mas a gente pensa muito parecido nesse quesito. Eu não me permito muito dar chance pra que alguma coisa... Cara, a hora que vier o problema, a gente resolve, a gente chuta essa bola e é isso. Mas eu sou curiosa pra saber um pouquinho mais até sobre a fundação do próprio Empreende, assim. Como que foi esse processo? De onde que veio essa ideia? Porque agora, pra quem não sabe, a gente tá comemorando neste ano, né? Os 10 anos. 10 anos, aham. Que bacana. Exato. O Empreende Brasil ele nasceu lá em 2014. Da tomada de decisão de fazer até o primeiro evento acontecer, ele durou 40 dias. Então... que loucura! Mas esse é um ponto importante, porque muitas vezes as pessoas postergam os sonhos, né? Sim. Não, eu vou deixar para ano que vem. Ano que vem muda o cenário e daí aquele sonho passa, né? Então, quantas vezes a gente joga muito para frente e esquece de executar. Então, sempre tive em mente de feito, melhor, perfeito, vamos fazer com as condições que dá, e se der certo, deu, e avaliar o cenário, né? E lá atrás, Empreende, eu já tinha um desejo de fazer muito grande pela questão do propósito, né? De realmente acreditar no empreendedorismo como forma de transformação.
A gente já era do mercado de eventos, então também era uma forma de ter uma unidade de negócio a mais, né? Que pudesse representar e incrementar na receita da empresa. Só que eu tinha muito claro que ele não poderia ser um evento comum de palestras, de conteúdo. Nessa época, para ouvir grandes nomes, tinha que ir para São Paulo, né? Então, eu fazia esse movimento, né? Para ouvir grandes nomes, estar com grandes nomes, eu ia para São Paulo e voltava. E como eu não tinha dinheiro na época, era tudo muito contado, a empresa era eu e mais 2 pessoas, eu ia de ônibus para São Paulo e voltava na mesma noite para não ter que pagar hotel. Mas eu estava nos ambientes lá, fiz muita conexão. Então, entendendo que essa era uma parte importante do processo, né? De começar a plantar, de começar a entender formas de pensar e ter relacionamento e ter contatos. E aí, a primeira edição do Empreende Brasil, então, ela surge em 2014. E eu tinha muito claro que não podia ser mais um evento, né? E aí a gente começou a pensar muito de que forma que ela poderia ser um evento diferente, já disruptivo logo de cara. Até que a gente teve a ideia de ter um evento que durasse 24 horas direto. E aí a gente primeiro pensou nisso enquanto chamada de marketing de conteúdo. Cara, vamos fazer um evento que dura 24 horas, das 8 da manhã de um dia até as 8 da manhã do outro dia, programação de madrugada. Porque aí, com essa estratégia, a gente deixou de ser um evento com palestras de empreendedorismo e passou a ser a primeira maratona empreendedora com 24 horas de duração do sul do Brasil. Né? Então, tinha tido uma em São Paulo há anos atrás, nunca mais teve depois. Depois que a gente produziu as 24 horas, a gente entendeu porque ninguém mais fez. Foi bem desafiadora. Mas primeiro a gente decidiu fazer o Empreende, depois a gente decidiu a estratégia de fazer e depois a gente pensou como vamos produzir isso em 24 horas, né? Se 24 horas vai ser o evento, quanto tempo tem que ter para montar, para desmontar? Então, esse dia a gente ficou 42 horas, né, acordados. Então... Haja café. Haja café, haja energético, água. E tem até uma história curiosa que eu dormi em cima do palco com um dos palestrantes. Eu não acredito. É até legal contar. Foi com o Sávio, que era jogador do Flamengo, da Seleção Brasileira. Ele ia fazer a palestra de encerramento do primeiro Empreende Brasil. E ele ia fazer essa palestra sozinho no palco. Era às 6 da manhã até às 8, e daí a gente pegou um público esportista que quis acordar cedo e ir, mais a galera que virou à noite também e tava lá como um desafio. Disponível ainda. Tinha lá, sei lá, umas 80, 100 pessoas guerreiras no final do Empreende Brasil, depois de 24 horas. E o Sávio chegou lá de manhã assim, Lucas, vim pensando aqui, vamos, de repente, fazer um bate-bola ali no palco e tal, pra não falar sozinho. Assim, pô, Sávio, não, acho que pode ir sozinho. Não, vamos comigo, então vamos. E aí eu dei uma cochilada em cima do palco. Aquele momento que tu sabe que quando tu acorda, tu não sabe se passou 1 minuto ou se passou 5. Cara, que desespero. Eu imagino a pessoa que tava no bastidor te vendo e pensando, meu Deus, como é que eu vou avisar ele? Como é que eu vou acordar ele agora? E aí foi engraçado que daí a galera ficava levando água, café, mas chega uma hora que o corpo não dá, apaga. O corpo apaga, né? Por conta mas própria. Foi rápido, eu acho que foi rápido. E nessa época não tinha transmissão ao vivo, então... Quem estava lá viveu. Não, e quem estava lá, eu acho que ficou munido de uma empatia, né? Pensou, eu também apaguei aqui rapidinho, tudo certo, Lucas. Total. O que a gente pode esperar que tu já possa compartilhar também com a nossa audiência, porque esse episódio vai ao ar aí nos próximos meses, no máximo, para essa edição especial de 10 anos? Empreende Brasil desse ano, a gente vem olhando ele... Primeiro que vão ser 2 dias, né? Então, a gente... vai para 2 dias de imersão. E a gente está olhando ele muito com uma pegada de festival. Então, a gente quer trazer mais ações de networking, mais ações de entretenimento, junto com negócios, né? Então, a gente quer deixar o ambiente que já era leve em si só. A gente sempre investiu, né, em ter essa parte artística, a parte de entretenimento. Só que eram 2 dias, um dia muito intenso, né? Então, a gente vai dividir isso em 2 dias, trazendo essa leveza e trazendo ainda mais qualidade de conteúdo. Esse ano a gente está muito preocupado em mais conteúdos de geração de valor, de fato. E aí a gente passa a ter esse ano não só palestras, a gente passa a ter mais painéis, que são um pouco mais profundos em conteúdos, com grandes nomes do Brasil. Assim como a gente passa a ter workshops, onde são conteúdos mais mão na massa. A gente fala que a palestra ela é muito legal para ter um despertar e trazer conhecimentos, né, mais gerais.
E quando a gente fala em workshop, ele é mais focado em levar do ponto A para um ponto B, né? Então, conteúdos um pouco mais densos, um pouco mais transformacionais, assim, e nichados, né? Então, hoje a gente está fazendo parceria com diversos grupos no Brasil, de geração de conteúdos, enfim, e a gente vai ter espaços com mais conteúdos de valor, realmente, dentro do Empreende Brasil. Então, além da feira, além do entretenimento, além do artístico, além das palestras, além de toda a arena, a gente também está olhando para oficinas e workshops mais transformacionais para a gente realmente ter ainda mais transformação dentro do Empreende Brasil. Nossa, com certeza. E é muito importante, principalmente quando a gente olha pro teu público, né? Que são pessoas que estão sedentas também por além de ir além do inspiracional, de executar aquilo, colocar aquilo nos processos, nos negócios delas. É muito sobre o como, né? Como diz o nosso amigo Marçal. Pergunta o como. Verdade. Eu tive a oportunidade de estar no último Empreende Brasil e trabalhei bastante, então não consegui acompanhar tanto dos painéis e das palestras, mas eu assisti um pedacinho da Pequena Lô. E eu lembro que você foi muito pioneiro em trazer a Anitta aqui pra Florianópolis. Sim. Na época, né? Como que é até pra quem tá nos ouvindo e pra que tu saiba também, boa parte do nosso público também são profissionais de agência de publicidade, de agência de marketing, que trabalham muito nessa frente de eventos. Se tu pudesse dar alguma dica, algum insight para aproximar, para trazer essas pessoas que são tão relevantes para um possível público-alvo deles, o que tu aconselharia, considerando que tu já trouxe aí um dos maiores nomes do Brasil para palestrar aqui? Uma estratégia que a gente sempre usa de aproximação é por que a gente vai ser interessante para essa pessoa, né? Então, por que a marca que a gente atende ou por que a nossa empresa vai ser interessante para esse artista ou para esse grande nome que a gente quer trabalhar. E como responder essa pergunta, né? Então, se a gente for falar de grandes empresas e artistas, no caso da Anitta especificamente, a gente entendeu que ela estava no momento que ela estava querendo se posicionar como empreendedora. Então, a gente acompanhou isso em algumas entrevistas, né? Que interessante. Segunda dica que tu dá e talvez nem esteja percebendo. Ó como uma análise macro de cenário é importante. Total. Inclusive, a questão do... Quando a gente trouxe o Ike, também foi usando essa mesma estratégia. Mas falando da Anitta em si, a gente percebeu que a comunicação dela a assessoria dela estava muito batendo nessa questão. Tipo, o lado empreendedor da Anitta, ela tinha acabado de sair numa capa de revista da Exame, falando desse lado empresarial dela. Eu já tinha um relacionamento, um contato com o irmão dela. E aí, numa aproximação, eu falei da possibilidade, né? Tipo, dela participar de um talk show com a gente e tal. E aí, só que essa possibilidade já estava clara pra gente. Então, a gente usou... isso é legal de marketing, né? Então, a gente usa as palavras que eles se falam pra gente falar que dentro do nosso projeto, eles vão conseguir... ter mais uma forma de comunicar aquilo que eles estão comunicando através da imprensa, através de entrevistas. Então, a mesma linguagem que vai para a entrevista, ou que a gente percebe que está sendo a estratégia da empresa ou do artista para falar, a gente utiliza nesse convite. Então, vou dar um exemplo, né? Gostaríamos de ter um talk show onde a gente mostrasse mais do lado empreendedor da Anitta, para que a gente pudesse compartilhar com outros empresários e eles entenderem esse lado não só artístico dela, mas esse lado empresarial. Então, a gente estava reforçando tudo aquilo que a gente tinha entendido que eles estavam querendo com a estratégia dela, né, de marca, dela fazer isso através do nosso canal. E aí, o Empreende Brasil passa a ser um canal também para se comunicar disso, né? Então, entendendo isso... a gente foi um pouco mais assertivo nesses casos, né? Então, no caso do Ike também foi bem parecido. Então, a dica, né, para as agências, pessoal de marketing, é muito olhar para quem a gente quer se aproximar e de que forma que a nossa marca pode ser interessante e de que forma que esse collab pode realmente fazer sentido para ambos, né? Que sempre vai ter que ser o ganha-ganha, né? Principalmente em artistas que têm grandes... Eles escolhem, né, o que eles querem fazer. Então, não é só sobre dinheiro, né? Sim. É sim sobre ser estratégico.
Exato. Não, eu tô adorando esse papo, várias dicas de pensamento estratégico e eu vou até confessar pra vocês, o meu desafio de 2024 é pensar mais de forma estratégica. Boa. E eu tô estudando muito sobre isso, mas é uma coisa que desenvolve, você precisa desenvolver muito sua criatividade, repertório, precisa estar ligado, precisa estar Total. lendo, consumindo, atento também muito para aquilo que tá além do que estão te dizendo e que estão te mostrando em notícia. Tudo tem um porquê, né? Na verdade, não é só o que sai, né? O que tá por trás do que sai, o que é de fato, qual é a estratégia disso. Então, até para, né, convidados, às vezes, de ações que vocês vão fazendo, é muito sobre isso, assim, de que forma que a gente é um canal estratégico para fazer sentido estar aqui, né? Então, é muito sobre isso. Sensacional. Quero aproveitar esse gancho para te pedir para compartilhar com a nossa audiência algum material que tu esteja consumindo. E aí, quando eu faço essa pergunta, ficar muito aberto, tá, Lucas? Pode ser um livro, pode ser um filme, pode ser um evento presencial que tu teve, pode ser um podcast que tu tá ouvindo essa semana, que tenha te brilhado o olho mesmo. Tipo, cara, isso aqui vale a pena ser compartilhado porque me agregou em determinada esfera, assim. Eu gosto muito de... Eu gosto muito de autoconhecimento, assim, né? Que é super importante, né? Eu entendo que a partir do momento que a gente se entende, e a questão da linguagem, a questão desse pensar estratégico nosso para fora e não só de fora para dentro, porque hoje as pessoas querem muito skills, né? Tipo, e aí a parte mais do intelecto, de, inteligência emocional, de saber linguagem, de saber criar rapport, às vezes fica de lado e a pessoa vai muito pro técnico, né? Então, eu gosto de consumir bastante conteúdos nesse sentido. Tem um livro que eu li, eu gosto de ler, em geral ele ele é mais de autoconhecimento, mas O Segredo das Mentes Milionárias é um livro que eu acho que fala muito sobre autoconhecimento de abundância, assim, né? Porque a partir do momento que a pessoa é interessante, através do resultado que ela gera. E o resultado vem muito sobre a tua mentalidade de poder estar preparado para receber resultado. O resultado é impacto de fama, impacto financeiro, né? Então, tem muita gente que às vezes não está preparado para o sucesso, né? Então, para todo profissional de marketing que está escutando a gente, para todo empreendedor, o próximo nível de uma campanha virar de um negócio sair de um nível A e para um nível B, ele está muito mais sobre você enquanto profissional e pessoa estar preparado para esse próximo nível do que ter uma sacada do nada fenomenal que vai ser a virada do jogo, né? Então, eu acredito muito na melhoria contínua e estar preparado para um próximo nível, né? Seja um próximo nível de campanhas mais criativas e a campanha criativa vai ter cada vez mais impacto quando o cliente tiver mais expressão, né? Então, da mesma forma, empreendedor, tu vai ter mais impacto e resultado a partir do momento que tu impacta mais gente, ou mais pessoas, né? Então, é isso que vai agregar valor. E eu concordo contigo e eu também penso muito que a gente não precisa esperar o próximo nível chegar para se desenvolver. Esteja sempre se desenvolvendo para que quando... Porque senão esse nível não vai chegar, não né? chega, exato. É a mesma coisa falar assim, acho que a analogia do atleta é muito interessante, né? Antes de você se tornar um atleta de alta performance, tu vai ter que se comportar como um atleta de alta performance, tu vai ter que treinar todo dia, tu vai ter que comer bem, vai ter que dormir bem. Antes, se não acontecer esse processo, tu não vai ser um atleta de alta performance. Então, o nível empresarial é a mesma coisa. Se você não estudar como um empreendedor, então você fatura 10 milhões ou 20 milhões, se não preparar a tua empresa para dobrar esse faturamento na tua forma de gestão, de ter mais governança corporativa, de ter mais olhar estratégico, de ter mais um olhar de longo prazo, isso não vai acontecer. Então, a gente fala muito que o resultado do teu negócio, e a gente pode falar para o profissional de marketing, o resultado das tuas campanhas, ele está muito mais vinculado à tua capacidade de gerar isso, né? Então, com certeza, sempre a gente vai ter que estar em constante evolução, porque o resultado nosso é uma consequência do que a gente pode gerar enquanto profissional, né? Enquanto empreendedor em si.
Sem dúvida. Quero puxar um pouco agora a brasa pro assado do Media Market para falar um pouco de mídia. Eu, enquanto entusiasta de mídia, não porque eu trabalho aqui no grupo, mas porque sou de fato, vejo que vocês, principalmente no que diz respeito à comunicação do Empreende Brasil, trabalham mídia de forma muito 360. É inevitável você ser morador da Grande Florianópolis e não saber que o Empreende Brasil está acontecendo, vai acontecer. Como é que tu pensa a mídia, faz esse planejamento, constrói uma frequência tão consolidada assim? O que a gente faz, Lu, é que assim, e mesmo a gente fazendo tudo isso, tem gente que fala assim, quando que vai ser? Não, já passou. Não, isso é verdade. Acontece. Eu acho que o desafio da comunicação em meio a tantas atenções, é isso. Tem gente que vai ser mais sinestésica, que vai olhar, vai ser uma comunicação mais nesse sentido. Então, a gente procura, dentro do nosso escopo, realmente olhar de forma 360, né? De que forma que a gente pode comunicar para todo o público, de que forma que a gente pode ser... É uma estratégia legal até, uma outra dica, de usar a estratégia do AIDA. Conhece? Atenção... Agora não vou lembrar. Essa estratégia é legal para criar diversas campanhas e tal. Então, é a estratégia do AIDA, né? A de atenção, gerar interesse, gerar desejo e ter uma ação, né? Então, a gente pensa ela nesse sentido, né? Então, vai ver, um outdoor vai me chamar atenção, não necessariamente vai me levar para uma ação, mas ele reforça a comunicação, né? E aí a gente pensa nisso em diversas outras formas, né? Então, aqui, né, a gente faz anúncios com vocês no jornal, na TV, no portal. Então, é realmente esse pensar 360 que vai fazer a gente chegar no público de diferentes formas, né? Porque não é um impacto que vai garantir uma conversão, né? Então, a gente realmente entende que é uma conversa que a gente vai ter que fazer através de vários canais e de diferentes personas, né? Porque quando a gente fala do Empreende Brasil, a gente não está falando só com quem tem startup, a gente não está falando só com quem fala de franquia, a gente não está falando só com quem fala com marketing, a gente está falando com todos eles, né? Então, também tem um desafio maior nesse sentido, porque nossa persona são várias personas, né? Já que o leque do empreendedor ele é tão amplo. Super. Então, a gente realmente olha de uma forma 360 e de que forma que a gente pode conversar de uma forma mais atrativa possível e gerando ação, gerando desejo, gerando interesse. Hoje são o quê? 6 mil, 8 mil pessoas que circulam? 6 mil pessoas no presencial. Ano passado a gente teve 6 mil pessoas no online. E esse ano a gente deve dar um crescimento legal aí no online também. Online também, legal. Chegam a ter essa mensuração de quantos deles, qual o percentual de empreendedores mesmo? Sim, a gente tem 61% do nosso público é cargo de liderança, ou é dono do negócio, CEO, né, da empresa. O restante aí a gente abre um leque mais tipo de autônomos. Tem muita empresa que leva seus gerentes, né? Então leva essa parte de liderança também, de colaboradores, de pessoas que querem empreender. Então, se a gente for pegar autônomos também como empreendedores, 85% do nosso público aí são os empreendedores, né? 15% vão ser profissionais ou pessoas que querem empreender. Então, realmente a gente tem uma predominância bem grande aí. Que bacana. Eu pergunto porque isso não é um episódio pago, tá? Pra quem tá nos ouvindo, mas porque, de fato, a gente circula em muitos eventos ao redor do estado inteiro, do país inteiro, e a feira de negócios que a gente teve contato lá no Empreende foi muito rica, assim. A gente conseguiu trocar com muita riqueza mesmo de networking, de relacionamento, as pessoas que nos procuravam, todo mundo que chegava. Foi uma das melhores feiras, assim, que a gente já participou de verdade. Então, é interessante ver que vocês têm esse mapeamento e, é claro, os resultados vão ser fruto desse esforço todo, desse cuidado que vocês têm com a jornada deste participante, né? E a gente diz que conteúdo define audiência, né? Então, a gente tem cada vez mais aprimorando nossa gestão de conteúdo para que a gente possa cada vez mais ter geração de valor. Hoje, inclusive, a gente estava num debate, porque hoje a gente tem um Brasil um pouco polarizado, né? Um pouco mais para a direita, um pouco mais para a esquerda, de forma que a gente pode comunicar para tudo e para todos, de uma forma inclusiva, de uma forma que realmente agregue valor para todo mundo. Então, hoje a gente tem uma reunião de 2 horas de composição de agenda para que a gente realmente pudesse olhar com todos esses olhares, né? Então, e é o que a gente acredita, né? Porque o ponto de vista diferente, ele também transforma, né? Nossa, então, certeza. não é uma bolha que a gente tem que viver. Então, realmente, a gente é muito de trazer diversos olhares, porque não tem um certo, não tem um errado, tem aquela composição daquilo que
pode fazer sentido para cada um, né? Com certeza, errado tá quem não tá disposto a dialogar, né? Exato. Porque ficar polarizado não vai levar ninguém a absolutamente lugar nenhum. A gente não constrói nada tão polarizado dessa forma. Queria te ouvir no sentido de, nessa trajetória tão incrível que tu tem vivido, tem algum momento que te marcou mais, assim, que sempre que tu pra pensar quando alguém te faz essa pergunta, tu lembra de alguma jornada mais emocionante ou de alguma vez que tu ouviu algum depoimento de transformação que vocês Em relação puderam ao proporcionar? De forma geral, pode ser, vai. É legal o Empreende Brasil, a gente sempre tem muitos cases de transformação, assim. Imaginei algo parecido com isso, mas se não quiser que seja do evento, tudo bem também. Não, mas acho que é legal, assim, tem muita questão de transformação de vida mesmo, assim. Isso. Então, desde sócios que se conheceram dentro do Empreende Brasil. Que bacana. Desde até um palestrante que eu almocei, que foi palestrante nosso, que eu almocei com ele assim, cara, dei o beijo da minha esposa primeira vez no Empreende Brasil, sabia? Então, desde encontros de casamentos que surgiram, de sócios, de pessoas que abriram negócio a partir da ida de no algum Empreende insight, Brasil. que legal. Então, tem muitos cases. Inclusive, a gente vai abrir nas próximas semanas um portal só de histórias, de ouvir histórias que aconteceram dentro do Empreende Brasil, né? Então, a gente está abrindo um espaço, porque são muitas histórias legais que acontecem, né? Então... até prefeito de registrar isso, já que o ano dos 10 anos chegou, né? É importante ter esse histórico. Total, e essa questão que a gente fala que, assim, a gente fala muito do Empreende Brasil hoje como um canal, né? De estar um ambiente certo, onde tu vai aprender conteúdos novos, tu vai se conectar com pessoas novas. Se tu coloca isso em prática, isso obrigatoriamente tu vai ter novos resultados, né? Então, a matemática ela é simples, né? Então, novos conhecimentos, novos contatos, novas ações que vão te gerar novos resultados. Isso é fato. Então, é muito legal a gente querer ouvir mais disso, assim, né? Então, volta e meia, sempre a gente recebe esses depoimentos já de forma voluntária na rua, pelo Instagram. E agora a gente realmente vai criar uma comunicação pra gente ouvir mais dessas histórias. Que bacana. Que é muito legal, né? Já que o empreendedorismo mudou minha vida, continua mudando outras vidas também, né? Então, é um seguir de propósito muito legal. Compartilha com a gente que vai estar lá no evento pra gente poder ouvir essas histórias também. Com certeza a gente vai gostar. Sim. Quero aproveitar da tua expertise relacionada a eventos e da experiência que vocês têm, tanto para o Empreende quanto para outros clientes, para conversar um pouquinho sobre o que tu tem visto do mercado de eventos, assim, e de experiência de forma geral. Tem alguma tendência que esteja despontando, que tu gostaria de compartilhar para a galera ficar mais atenta? Não sei se a inteligência artificial, mesmo que é a tendência que normalmente a galera tem levantado mais, se aplica tanto, muda o mercado de vocês como muda os outros ou não? O que a gente tem visto no mercado de eventos, de modo geral, cada vez ele é mais estratégico para as empresas, como uma ferramenta de comunicação, uma ferramenta de posicionamento. E hoje eu vejo que os eventos, eles não é sobre conteúdo, é sobre experiência, né? Então, conteúdo tu consome em casa, tu vai no YouTube, vai em outras plataformas. Mas a gente vê eventos, de fato, como experiências e vivências, né? E de poder estar frente a frente, de poder ter algo mais relacional. Então, hoje a inteligência artificial, ela ajuda muito em otimizar algumas tarefas do processo de dia a dia, né? Algumas coisas nesse sentido. Mas muito pouco ainda um impacto tão grande, né? Então, própria questão de tecnologia, 3D, mapping, né? Outras tecnologias que já funciona, mas de fato hoje o que faz a diferença de fato hoje no mercado de eventos é essa parte de experiência, né? Então, o que a gente olha muito é de que forma que a gente pode ter os eventos com mais inteligência estratégica, né? De ter um olhar mais estratégico. Não é só sobre ter um jantar de confraternização. De que forma que a gente pode aproveitar isso de forma mais estratégica, né? Seja para um endomarketing, seja para um posicionamento, seja de aproximações com relações institucionais, públicas, privadas. Então, que a gente sempre provoca os nossos clientes é de que forma que a gente pode usar esse evento de uma forma ainda mais inteligente. Então, e a inteligência aqui, eu falo sobre ROI, né? Uma forma de medir essa inteligência. E o ROI não necessariamente é o retorno do investimento monetariamente falando. Sim. É o ROI em relação a,
Se é um crescimento institucional e de relação com o poder público, digamos, a gente pode medir esse ROI com quantas autoridades teve no evento passado e quantas vai ter nesse. Então, crescemos em 20% o número de autoridades no evento desse ano. Então, essa também pode ser uma forma de medir ROI, né? Então, é olhar o ROI além do óbvio, né? Então, tanto para campanhas como para eventos em si, o ROI ele pode ser muito além do que o retorno sobre o investimento, né? O olhar do endomarketing, de que forma que isso impacta as pessoas, de que forma que isso se relaciona mais com o mercado, né, com poderes públicos, se for o objetivo da empresa, enfim. Sim. Então, a própria repercussão pública, né, em mídia espontânea. Exato, quanto que rendeu de mídia espontânea. Então, são diversas formas de medir o ROI e realmente ser cada vez um evento mais estratégico, né, mais inteligente. Perfeito. Acho que já tem bastante dica aqui para nossa audiência. Quero aproveitar a tua vinda aqui para deixar o microfone aberto também para tu convidar a galera para participar do Empreende Brasil desse ano, para também conhecer mais as empresas da holding. O microfone está aberto. Perfeito. Gente, convido vocês aí para estar com a gente conectado em todo o ecossistema do Empreende Brasil. Então segue a gente, @Empreende Brasil. Me segue lá nas redes sociais também, vocês vão ver ali pelo @ do Empreende Brasil, Lucas Schweitzer. E vai ser um prazer, né? Vocês podem mandar um recado que viu esse nosso podcast. Vai ser um prazer estar conectado com vocês também. E principalmente, né, Lu? Eu digo que cada vez mais a gente quer que o Empreende Brasil seja de todos, faça a diferença para todos e de que forma que a gente potencializa, né? Então, é muito sobre trocar, sobre dividir, sobre realmente buscarmos essa nossa evolução pessoal, porque a vida aqui, a vida é agora, ela vai passar, a gente evoluindo ou não, então mais vale a gente evoluir, desfrutar, conquistar coisas boas, estar com pessoas boas, que eu acho que é isso que a gente leva, né? Sem dúvida, adorei essa mensagem final. Não tenho nem o que dizer diante de um encerramento tão bonito quanto esse. Concordo. Obrigada novamente, Lucas, por ter topado bater um papo aqui com a nossa audiência. Depois a gente pode colocar para quem tá nos ouvindo os links na descrição. Facilita para vocês, é só clicar aqui, tá bem? Muito obrigada novamente. E eu encerro dizendo que você que está nos ouvindo encontra todos os nossos episódios do Empreende passado, os que vão vir por aí, em media.market/podcast. Tchau, tchau.